Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa manhã, até aqui, mais uma vez, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, para sermos edificados, ensinados por ela, que nessa manhã o Senhor também fale ao nosso coração, mais uma vez, porque a Tua palavra já foi lida algumas vezes aqui, Senhor, nesse culto, e que cada momento tenha sido proveitoso para a nossa alma, para cada um de nós individualmente, nós absorvermos, sorvermos e sermos dessedentados e alimentados pela Tua palavra, que a gente possa encontrar realmente água da vida e pão eterno na Tua palavra, para que a nossa vida possa continuar e nós possamos crescer em maturidade. Abençoe, Deus, a Tua igreja, aqui em Taquarituba, em Itaguaí, em Carlópolis, dessa maneira, trazendo, Deus, ao coração, a mente e a alma de cada um, crescimento e maturidade cristã, para que a gente possa, Deus, ter condições, habilidades para enfrentarmos esse mundo que jaz no maligno, está sujeito à ação do pecado, fundamentados, Deus, e orientados pela Tua palavra. Abençoe, Deus, a mensagem nessa manhã, que ela fale aos nossos corações, nos ensine um pouco mais sobre quem é Jesus, no nome santo de Jesus, com perdão dos nossos pecados que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, respondendo aí, antes o bannerzinho, não? Antes nós vou comentar um pouquinho sobre o tema. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a eternidade de Jesus. Na primeira parte dessa mensagem, Jesus, o Alfa e o Ômega, eu falei, a gente falou sobre Jesus sendo o imutável, mas anteriormente a gente falou sobre o Alfa e o Ômega, tratando da eternidade de Jesus como o princípio e o fim de todas as coisas, ou seja, como aquele que não é uma criatura de Deus, mas é o próprio Deus encarnado. E hoje nós vamos tratar um pouco mais sobre a eternidade de Jesus, o tema Jesus, o Eterno, com relação à criação de todas as coisas e com relação, dentro dessa criação, à nossa própria vida. Antes da leitura, propriamente do texto, João capítulo 1, de 1 a 5, nós eu quero pensar com você e até refletir, questionar, se você pensa na sua própria vida como uma pessoa eterna. Por que é importante essa pergunta? Tem tudo a ver com a eternidade de Jesus. Porque quando nós olhamos, irmãos, para a nossa própria história, para a nossa vida e tudo que acontece nela, se eu olhar por uma visão, uma perspectiva de que o mundo é só isso que eu enxergo, então a minha vida ela se baseia não em uma eternidade, mas no tempo, na passagem do tempo. Quando eu penso na minha própria história e eu coloco, eu fundamento essa minha história também nas circunstâncias passageiras da vida, e diga-se de passagem, as circunstâncias da vida nem sempre são propícias ou do jeito que a gente gostaria que fosse. Você pode planejar de repente a sua semana, não é errado a gente planejar, até a própria palavra ensina que o coração do homem ele faz planos, mas a resposta correta dos lábios vem do Senhor, Então Deus é quem dá a direção, e porque Ele tem tudo em suas mãos, Ele é o Alfa e o Ômega. Jesus está no controle da nossa história. Não é errado planejar, mas quando a gente planeja, por exemplo, uma semana toda, se diz assim, na segunda eu vou fazer tal coisa, na terça eu vou fazer tal coisa, e assim por diante, até o final, e no domingo vou para a igreja, que é o primeiro dia da semana. Possivelmente, e eu afirmo para você quase que com 100% de certeza aqui, tudo que você planejou vai sair diferente do que você planejou. E eu estou afirmando isso tudo. Por quê? Porque você pensou na sua cabeça de uma forma. Minha segunda eu vou fazer isso. Você foi lá e fez. Mas não foi da forma como você imaginou que aconteceria. No meio do caminho você está indo com o seu carro para o trânsito. A prefeitura está arrumando uma rua, por exemplo. Você tem que desviar o caminho. Mas na sua cabeça você estava indo sempre pelo mesmo caminho, Dizem até os psicólogos aí que você não pode andar sempre pela mesma rua, de vez em quando você muda a rotina aí para o seu cérebro aprender um pouco mais, E pode acontecer esse tipo de coisa. Por quê? Porque a nossa vida aqui nesse momento está sujeita a essas mudanças. Se eu fundamentar minha história nessas mudanças, eu nunca vou ter um fundamento, nunca vou ter uma base real em que eu possa pensar assim, se houver qualquer mudança no meu projeto, no meu plano, eu não sou pego despreparado. Eu tenho onde me fundamentar, eu não vou, portanto, aqui eu citei uma simples situação de uma mudança de rua,
Mas vamos supor que você perca alguém que você ama naquela semana. Esses dias eu ouvindo um pregador, desses renomados aí, né, o nome que está em todos os lugares, reformado, ele diz assim que a gente precisa estar preparado para tudo nesse mundo. Mesmo que a gente esteja despreparado, porque o nosso preparo ele está em Jesus. É Jesus quem sempre vai à frente de nós, cuidando da nossa vida. Então essa é a base, esse é o fundamento que precisa ser da minha vida, da sua vida, quando as circunstâncias mudam. Quando aquilo que eu planejei dentro de um calendário, de um tempo estabelecido, porque possivelmente você colocou lá, né? De tal a tal hora eu vou estar fazendo isso. Das 11 ao meio-dia e tal. Meio-dia eu vou almoçar, 1 hora eu vou almoçar. Sei lá, o horário seu de almoço. Você planejou, mas 99,9% não vai sair do jeito. Isso as coisas menores da vida, né? Um calendário, um horário, uma atividade, um compromisso, você de repente pode ligar para a pessoa e dizer assim, olha, aconteceu um imprevisto aqui, tem um acidente na minha frente, eu tive que parar e eu acho que a polícia não vai liberar a estrada aqui tão cedo, eu vou ficar no mínimo 1 hora parado aqui. Temos que adiar para outro dia a reunião ou temos que marcar daqui a pouco, daqui 2 horas eu chego aí. E aí quando essas mudanças acontecem, eu preciso estar fundamentado em Jesus, por quê? Porque quando as mudanças mais sérias, assim, acontecerem, elas também não vão abalar a minha vida, abalar a minha fé, tirar o meu foco de Jesus, porque eu creio que Jesus, por ser Deus, a primeira mensagem dessa série, né? Jesus se revelando, a palavra revelando Jesus como Deus, Ele é, portanto, eterno. Porque, repito, se a gente fundamentar nossa história aqui, no que acontece ou deixa de acontecer, a gente é infeliz, a gente não tem um fundamento, uma base. O texto diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Perícope inicial do capítulo 1 até aqui, né? De 1 a 5, revelando para nós, João, revelando para nós, ele fazendo um link, né? E uma referência a Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus, Ele criou todas as coisas, e Deus, Ele falou, e todas as coisas pela sua palavra vieram à existência. Essa palavra que João usa aqui no capítulo 1, quando ele diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Você não tem um Jesus encarnado lá em Gênesis, mas você tem um Pai criando, o Espírito Santo agindo, né? Chocando a criação para que ela funcionasse, para que ela tivesse condições de sobreviver, e nós temos Deus falando para que as coisas acontecessem. Você que é um bom aluno de escola dominical, você que já passou pela classe das criancinhas, de repente, na igreja que você participou, numa presbiteriana, você vai lembrar qual foi a primeira relato do Gênesis, a primeira criação que Deus fez, qual foi? Haja luz. Lá na versão latina você vai encontrar Fiat Lux, por isso que aquela caixinha de fósforo antiga era Fiat Lux. Faça-se a luz, você lembra dela? Quem não lembra é muito novo, né? Quem lembra já está, né, uma certa caminhada da história aí, né? Nesse nosso tempo, né? Nessa nossa temporalidade. Fiat Lux, faça-se a luz. Como que Deus criou? Como que Deus trouxe a existência à luz? Ele trouxe pela sua palavra. Para Deus, basta Ele falar algo, para que aquele algo ele venha à existência. É por isso que nós vamos ter uma referência no livro de Hebreus, onde o escritor ele diz que as coisas visíveis elas vieram à existência por meio das coisas invisíveis. Alguns dizem até sobre física quântica ali, né? Creio nisso. Mas veja, Deus trouxe à existência Ele que para nós, né, é invisível. E Pedro vai trabalhar também essa ideia dizendo que é o Deus invisível, mas que a gente crê nesse Deus invisível que é real. O Deus eterno e invisível, mas real. Tem um cântico, fugiu, esqueci aqui a melodia, né? É imortal, invisível, mas real. Então a gente tem essa referência de Deus criando, aqui em João, de Deus criando todas as coisas, falando para que essas coisas viessem à existência. Quando Deus, e olha que interessante uma coisa, quando Deus ele quer criar o ser humano, Ele não fala para que esse ser humano ele fosse criado.
Vai lá depois do texto de Gênesis e lê lá. Ele pega o ser humano de uma substância já existente. Ele pega do pó da terra. Possivelmente Deus já dando um spoilerzinho para nós, dizendo assim: tá vendo quem vocês são? Tá vendo quem eu sou na vida de vocês? Porque eu sopro alma vivente em vocês. Então vocês só vivem, vocês só têm condições de viver porque eu soprei em vocês para que vocês se tornassem alma vivente. Deus, ele então cria todas as coisas. Não há como algo ser criado se não tenha. Você pode até falar para o pastor e fazer assim: pastor, né? Se não tiver um criador. Não ouvi, ainda bem, né? Tudo que foi criado precisa ter um criador. Por isso que a gente cai às vezes naquela pergunta infantil, nem tão infantil, que o Lourenço novamente, né, conversando comigo essa semana, e falou assim: pai, uma coisa que a gente nunca vai saber: quem criou Deus? Eu falei, não aprofundei, né, de novo, mas já conversei isso com ele, mas falei, de fato, a gente não vai compreender quem criou Deus, porque Deus não é criado, ele é. Por isso que Deus não existe nesse sentido, né, não de uma não existência, enfim, né, mas é porque ele não foi criado, ele não precisou existir de alguém, porque senão esse Deus que criaria ele era maior que ele. A Bíblia diz que não há ninguém como tu. A gente acabou de cantar aqui que não há ninguém que se assemelhe a Deus, porque ele é eterno, perfeito, princípio e fim. E esse Deus que é, portanto, um Criador eterno, ele revela para nós na sua palavra que por meio de alguém ele trouxe todas as coisas, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, ou seja, não havia possibilidade, se o Verbo não estivesse com Deus no início, nada do que foi feito se fez. A gente muitas vezes se questiona, né? Será que há coisas na criação, no universo, vamos pensar a nível de universo, que ainda estão nascendo, ainda estão sendo geradas? A gente tem aí a ciência, né, mostrando para nós, por meio desses telescópios, essas naves aí mais potentes, né? O James Webb, que é muito melhor do que telescópios espaciais anteriores, mostrando maravilhas do universo, da criação. E a gente fica assim, né, eu gosto muito desse tipo de coisa, assim, procuro na internet muito sobre isso. Você fica maravilhado, diz, poxa vida, como bonito, né? O universo, a gente acha já um mundo bonito, apesar da ação do pecado nele, tem coisas lindas. Imagina o universo todo, né? E a Bíblia diz que todas as estrelas louvam a Deus, cantam para Deus, a criação toda louva o Senhor, as baleias louvam o Senhor, enfim, tem vídeos antigos isso também nas redes por aí, né? Mostrando assim a criação, né? Louvando o Senhor. Mas veja, a Bíblia diz que tudo foi feito por intermédio dele, aquilo que a gente tem como criação já foi feito por meio dele, por intermédio dele, por intermédio de Jesus, nessa eternidade dele, porque essas palavras, no princípio era o Verbo, esse era não é que ele deixou de ser, esse era é porque lá ele já estava, ele já era, né? E ele estava no princípio com Deus, não é que tinha Deus, aquele senhor, né, de barba branca, cabelo branco, sentado num trono, e o piazinho dele do lado ali, né, trabalhando a criação. Vai lá, filho, vai, faz isso, aquilo. Não é assim, não são dois deuses, não são três deuses. É 3 pessoas, um só Deus. No céu a gente vai, talvez, compreender de forma mais plena. Tanto que a Trindade é chamada, né, o mistério da cristandade. Mas aquilo que Deus quis revelar a nós, Ele revelou. E Ele está dizendo que no princípio Jesus, porque é eterno, é Deus, Ele está criando todas as coisas. Aí voltando para fechar o pensamento, o raciocínio, você pode dizer assim, pastor, mas tem imagens, né? Por hora ainda, creio que vai chegar a esse ponto, mas por hora a gente só tem fotos, né, espaciais, não temos vídeos tão perfeitos, pelo menos. Há berços de estrelas no universo, ainda há locais em que estrelas estão nascendo, e pense com uma estrela maiores que o Sol, que é não lembro quantos bilhares de vezes ou milhares maior que a Terra. Então você tem esses lugares sendo ainda, gerando estrelas. Mas olha que interessante, o que Jesus criou naquele momento? Já a existência dessas estrelas e esse berço de estrelas lá no universo.
Estou fazendo você viajar comigo aí, não com uma nave da NASA, mas com um pensamento, para que você pense, porque eu vou trazer você para a Terra novamente, fique tranquilo, para que a gente pense em todo o tamanho desse universo, e nós temos um que é maior do que toda a criação, em que todas as nações são como uma gota caindo de um balde na sua presença. Imagina o mundo todo, bolinha azul aí que gira no universo ao redor do Sol, e Deus compara tudo isso que a gente julga grande. Você vai num evento, você vai numa conferência, você tem 2.000 pessoas, você fica meio perdido, né? Você, meu Deus, só mais um aqui, né? Então imagina, isso é uma mísera porcentagem da população mundial. Aí se diz assim, hoje é 8 bilhões? 8? Passou de 8, vamos arredondar para 8. 8 bilhões de pessoas. É gente, hein? Esse dia nós estávamos assistindo um programa lá com a Mari e falando assim, poxa, tem gente para todo lado do planeta Terra, né? Dá um trabalho para Deus. Tem um monte de pecador espalhado pela face da terra e a gente acha muita coisa. Só que a palavra vai dizer assim, olha, diante de Deus é uma gotinha caindo de um balde. Então imagina, né? O universo, Deus chama cada estrela pelo nome, Ele sabe de cor o nome de cada uma delas, porque há alguém maior do que toda a criação, e esse alguém maior do que toda a criação só pode e só tem que ser uma pessoa eterna. Não pode ser uma pessoa limitada. Por quê? Porque uma pessoa limitada não sustenta, não mantém e não cuida daquele algo criado, da sua criação. E quando a gente pensa que esse Criador, que é eterno, Ele trouxe algo para nós que era também impossível nós termos por nós mesmos, aí a gente fica mais ainda maravilhado, a gente fica ainda mais com a boca aberta diante dele, dizendo assim, poxa, se existe alguém desse tamanho, se existe alguém com essa eternidade toda em si, Ele diz que me ama. Por isso que as orações nossas, irmãos, não podem ser orações rasas, pobres, miseráveis demais. Em que sentido? E eu achar que eu estou orando como se Deus fosse fazer um favor para mim. Eu estou orando para alguém só quando a coisa aperta, quando a coisa está difícil, a vida está difícil. Só quando as situações não estão saindo conforme eu, no meu planozinho, né, temporal e pequenininho demais, de uma semana de compromissos, sai do lugar. Não, eu preciso, a partir da compreensão de quem é Jesus para mim, alguém que é eterno, é todo-poderoso, é o Criador de todas as coisas e diz que me ama, eu tenho que pautar, por exemplo, as minhas orações nesse amor. Por isso que escolhemos no início o texto de João, também capítulo 3,16, enfatizando essa ideia de que por meio de Jesus, que criou, por meio dele também que Deus criou todas as coisas, por meio de Jesus é que há salvação. Porque somente alguém que é eterno, ele pode manter algo que a gente não pode tocar também. Porque é fácil, né? Coloca um carro na sua mão, você vai cuidar daquele carro por um bom tempo, você vai manter, você vai trocar a peça quando está falhando, quando ela não está no lugar, o seu carro, né, vai se mantendo. Agora, vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais fazer isso, ele vai quebrar, enfim, vai passar o tempo, como tudo que existe, por mais longo que esse tempo se pareça. Agora imagina você dizer assim, eu sou aquele que salvo você por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e eu mantenho essa salvação em você, porque se eu soltasse na sua mão, André, a salvação que eu te dou, você teria perdido na primeira esquina que você tropeçou lá no paralelepípedo e derrubou do seu bolso. Somente alguém que é eterno, e Jesus é eterno, para poder afirmar algo dessa maneira e poder manter isso na nossa vida. Veja, o texto diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A primeira coisa que Deus criou foi a luz, e Ele falou para que a luz viesse à existência. Então essa luz aqui que João está fazendo essa referência a Gênesis, não é simplesmente a luz que ilumina, né? Que a gente vê aqui. Ele vai aprofundar logo em seguida, chegando inclusive no capítulo 3, por isso que a gente não pode ler a Bíblia muito partilhada demais, muito particionada demais, porque um texto
está fazendo referência ao anterior, ele está trazendo uma ideia. E ele está falando que essa luz é a salvação da humanidade, do ser humano. Quando você vai em João 3,18, depois leia de novo, você vai ver que a palavra de Deus está dizendo assim: o julgamento é esse. O julgamento é esse. Qual que é o julgamento? A luz veio para os homens. Isaías já tinha falado também dessa luz. Mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Ou seja, aquele que compreende o que é essa luz que Jesus, traz à sua vida, esse é uma pessoa que é salva, uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que compreende que Deus é quem deu e Deus é quem mantém essa salvação nele, diferente de uma pessoa que não compreende isso, que está perdida, está condenada. Veja que o texto é rápido e rasteiro, ele traz para nós algo que Deus está falando. Se você crê, você está salvo. Se você não crê, você já está condenado. E aí a gente volta, quando Jesus, no momento no seu ministério, ele fala para os discípulos: vocês já estão julgados, vocês não estão condenados. É essa certeza que a gente tem até hoje. Eu espero que você tenha no seu coração. E o que isso tem a ver com a eternidade de Jesus? Tem tudo, porque se ele foi, e ele é, e foi capaz de criar todas as coisas visíveis, ele também é capaz, e foi e é, de manter algo que para nós é invisível. Como que você prova, que você tem a salvação de Deus por meio de Jesus na sua vida? Se alguém chegasse para você e falasse assim: fulano, me prova que você é salvo. Você diz tanto em salvação, que Jesus salva, Antigamente tinha camisetas com a frase, Jesus, só Jesus salva. Como que você me prova isso? A Bíblia dá a resposta, que a Bíblia vai dizer que eu provo a minha salvação na minha vida temporal, na minha rotina de vida, na minha jornada, na minha agenda, porque não são as obras que, lógico, você sabe disso, Você ouve exaustivamente desse púlpito aqui isso. Não são as suas obras que te salvam e não são as suas obras que fazem com que Deus tenha misericórdia de você, não. Elas são uma expressão e um sinal da sua salvação. Então, como que a gente prova que é salvo? Eu vivo a palavra de Deus. Por isso que a eternidade de Jesus, ela tem a ver com a nossa vida hoje, a nossa vida prática. Por quê? Porque Jesus é eterno, a gente pode ter uma estabilidade na nossa vida temporal. Porque a salvação de Jesus, que é invisível e ela é eterna, a gente é conhecido por Deus antes da fundação do mundo, ela nos foi revelada na nossa história, a gente passa a viver por essa salvação. De que forma? E isso nos dá uma estabilidade. De que forma? Eu vou à palavra, eu ouço, eu leio, enfim, e eu vou praticar essa palavra na minha vida diária. Não há como existir um crente que não pratica a palavra de Deus. Primeiro, a pessoa tem que ter se tornado crente por meio da palavra. Segundo, ela aprende nesse processo, que Paulo chama da santidade, de aprendizado da vontade de Deus pela sua palavra, o que Deus quer que eu pratique. Não é à toa que Deus deixa os princípios dele aqui, não é uma opção, não é uma alternativa. Hoje eu quero fazer o bem. Não, você vai fazer o bem, porque Deus assim te ordenou que você... Porque Deus mandou, senão ele vai me mandar para o inferno. Não, você vai fazer justamente porque você não vai para o inferno, você não está condenado. A luz que veio a você fez com que você enxergasse quem é Deus e a sua vontade. Então a eternidade de Jesus, ela dá essa estabilidade para que eu não enxergue a minha rotina como algo trivial demais, ou seja, algo assim, eu posso viver do jeito que eu quero, da forma como eu quiser. Não, eu vou viver. Aí a gente volta, aquele ensinamento que a gente tem como uma das bases da nossa fé, que a gente vive para a glória de Deus. É um ser temporal, passageiro por hora, que nós somos, vivendo para a glória de um Deus eterno, porque, pensando para um futuro, nós somos eternos. A gente já vive a eternidade de Jesus. É estranho eu falar assim: eu vivo pelo amor de Jesus na minha vida, eu vivo porque Deus, Ele me ama e agora eu vivo o seu amor, mas não vivo a eternidade, não vivo como se fosse um ser eterno. A gente já foi chamado para isso, a gente foi criado como um ser eterno.
Uma outra coisa, sabendo que Jesus é esse Criador eterno, é que Jesus, ele nos chama para viver em santidade. Essa luz que veio de encontro a nós muda a forma como nós vivemos essa jornada temporal da vida. Uma coisa importante da gente pensar, fazer uma reflexão, é que o eterno, que é o próprio Deus, ele faz parte, ele faz morada, como você preferir chamar, em você, em mim. Paulo já falou isso: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo eu vivo para a glória de Deus, eu vou viver tudo que eu fizer para a glória de Deus. Eu tenho que ter isso em mente, por quê? Porque dessa maneira eu consigo viver em santidade. Quando eu sou tentado por alguma tentação que aparece, quando eu sou colocado diante de situações que levariam eu a me corromper, e eu agora, porque eu conheço essa luz que veio aos homens, essa luz resplandeceu sobre as trevas, eu consigo ter um discernimento e dizer assim: peraí, eu não preciso disso aqui, isso aqui vai corromper a minha vida. Mas é só uma pequena concessão. As pequenas concessões levam às grandes concessões do pecado. Você abre um espaço para um pecadinho, pecadozinho. Daqui a pouco, quando um pecado mediano aparece, mas eu já fiz, então posso fazer. Quando um pecado grande vem, como que diz? A vaca já foi pro brejo mesmo, então eu vou pecar. Isso é a vida de um ímpio, né? A vida de um ímpio. Vive na impiedade. Não é uma pessoa que vive na piedade, uma vida com Deus. Então a luz eterna de Jesus que veio à minha vida, ela me leva a ter uma vida de santidade. E uma outra coisa, essa luz que veio a mim por meio do Jesus, que é o Criador eterno, ela me leva também a viver por meio de algo que não é uma criação da igreja, não é algo que nós inventamos num calendário da igreja, não é algo que nós fazemos porque a gente acha que é bonito fazer isso. Não, é porque Deus já programou isso para que a igreja faça a sua missão de pregar o Evangelho, pregar sobre Jesus, de quer havendo tempo ou não, prega o Evangelho. E eu aprendi uma coisa, li uma coisa na verdade, né? A gente já sabe que a gente nesse quer tempo, haja tempo ou não para pregar o Evangelho, uma coisa que o crente não pode ser inconveniente. Tem pessoas que dizem: então a gente tem que sair por aí de qualquer jeito, e que quem vai ouvir mesmo, e quem não vai, Jesus já disse que não é para a gente jogar pérola para os porcos. Então não é de qualquer jeito. Por quê, irmãos? Porque você precisa entender essa eternidade de Jesus primeiro, para que você tenha condições de falar para outros. E eu não estou falando aqui que você tem que fazer um curso de teologia, seminário, não, isso aí não tem na Bíblia isso. Agora, o que tem na Bíblia é você aprender de Jesus e você viver com Jesus. Viver. De nada adianta você vir domingo após domingo. Que pena que se for só no domingo. Que pena. Falo com muita tristeza no coração se na sua vida esteja acontecendo isso. Só o que você ouve um pregador falar aqui para você é o que você tem de Bíblia na sua semana. Que pena. Desculpe a exortação aqui. Que pena. Por quê? Porque aí tudo que eu falar aqui você vai achar que está certo. Lembre que eu falei no início. Talvez se percam todas as palavras do pregador, mas o texto você não perde. O texto é divino. É ele que traz vida, é ele que revela Jesus, o eterno, para você. E se você não tem contato com as Escrituras, seja da forma como você conseguir ter acesso, ouvindo, lendo, salvo uma limitação que você tenha que ouvir, não consiga ler. Mas se você não tiver esse contato com as Escrituras, eu falo francamente para você, você não vai conseguir falar da eternidade de Jesus para ninguém. Porque você não tem contato primeiro e depois você não está vivendo. Porque quando você estuda a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você sabe que ela mesma vai te incentivar a ter essa vida com Deus, de leitura da palavra, de oração, de comunhão com Ele. Como que a gente quer viver o eterno? Eu tenho Jesus na minha vida, eu creio que Jesus é o eterno. Como que eu vou viver esse Jesus? Eu vou dizer isso se eu não vivo com esse Jesus e só vivo no domingo fechado dentro de 4 paredes, uma sala aqui, e tá bom, né? E é isso que tá bom.
para mim. O pastor já falou lá o que eu tinha que ouvir a semana, já me carreguei lá para a semana, agora eu vou, tá bom. Não tá bom, não tá. Porque eu não te carrego como pastor nas costas, e nem você me carrega nas costas, né? Eu não vivo a eternidade de Jesus por você, nem você vive por mim, a gente vive. Ele se revela a nós. É por isso que muitos, isso é uma experiência aí de mais de 23 anos, né? Em liderança de igreja, evangelista, pastor, né? Uma trajetória aí. A gente vê muita gente caindo pelo caminho. Em vez de progredir, ela cai. Ela fica no meio do caminho. Porque talvez tenha atribuído ao pastor, à igreja, a placa da igreja, a sua fé. Talvez tenha dito, não, o que eu ouço lá no domingo tá bom. E agora eu vou pegar aquele ingrediente que eu ouvi domingo e vou tentar viver ele. No outro, o pastor vai trazer um outro ingrediente. A vida de fé, de eternidade, não é assim. Não é. Ela é um processo que você vai vivendo diariamente. Como Paulo ensina que é o próprio processo da santificação. Não é do dia para a noite. Tem pecado que você cometeu semana passada que essa semana você já está mais maduro e não vai cometer. Mas você vai cometer um novo, que você precisa ir amadurecendo para não cometê-lo. Até que Jesus venha ou até que Jesus me recolha pela morte. É assim, é esse processo. Mas eu preciso olhar para essa eternidade de Jesus, porque Ele é o eterno, e fazer essa reflexão. Será que eu tenho só vivido com o eterno domingo? Uma horinha e pouco lá dentro de uma sala? Ou eu tenho de fato buscado compreender essa eternidade? Saber que essa eternidade invadiu a minha temporalidade, o meu tempo tão pequeno, tão curto aqui, que no máximo 120. E eu vivo porque eu conheço isso, eu vivo por meio disso, e tudo que acontece ao redor, na minha jornada, não afetam isso que eu estou vivendo. Porque aí às vezes a gente tem, né, irmãos, na comunidade da fé pelo mundo inteiro, crentes fracos nesse sentido. O evangelho é para gente fraca como a gente mesmo, mas o próprio evangelho que vem para gente fraca como a gente nos ensina a nos fortalecermos no Espírito. E o fortalecimento no Espírito vem por meio do conhecimento da palavra. E o conhecimento da palavra diz, olha, há alguém que é eterno, ele te mantém. Você precisa crescer nesse conhecimento, você precisa viver por meio dessa eternidade que invadiu um dia a sua temporalidade, né? Seu tempo tão curto. Gostaria de fazer e deixar essa reflexão para você. Não só para hoje, fechado aqui em 4 paredes, mas para toda a sua vida. Você de fato conhece Jesus, o eterno? O Criador dos berços de estrelas, o Criador de todas as galáxias, o Criador do planeta Terra, porque tudo que foi feito por intermédio dele, o Criador da sua vida e o autor e consumador da sua fé. Por isso que a pergunta é pertinente, que a gente vai ver aí, né, por longo tempo, quem é Jesus? Porque me induz e me faz fazer essa reflexão que eu preciso fazer todos os dias. Quem que é Jesus para mim? Será que eu o conheço mesmo? Ou será que eu caí numa lorota, né? Alguém falou um dia para mim, Jesus é bom, Jesus atende todos os seus pedidos, Jesus é aquele que cura todas as suas doenças. Ou será que é o Jesus da Bíblia? Um Jesus que diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz que veio e resplandeceu aos homens, a todos os homens. Teve uns que amaram mais as trevas, se perderam, mas tem pessoas como você que eu alcancei e a minha luz fez com que você enxergasse, fosse a você revelado a pessoa de Deus. Faça essa reflexão, repito, não só hoje, faça essa reflexão todos os dias da sua vida. Você conhece de fato quem é Jesus para você? Você conhece a eternidade de Jesus? Essa eternidade faz sentido? Essa eternidade ela traz sentido para a sua e a minha rápida existência? Que Deus nos exorte, né? E que Deus nos fortaleça. Amém.